Vamos para mais uma aula de matemática. A aula de hoje é do dia 25 de agosto de 2020, com a turminha do quinto ano. E nós vamos continuar estudando frações. E o objeto de conhecimento de hoje, nós iremos trabalhar a comparação de frações com denominadores iguais e a comparação de frações com numeradores iguais. Isso mesmo, nós vamos estudar a comparação de frações. Só que só esses dois tipos de combinação entre as frações, quando elas têm os numeradores iguais e quando elas têm os denominadores iguais. Eu vou dar uma dica aí de uma regrinha básica de como você vai fazer essa comparação, certo? Então, vamos lá para a nossa aula, vamos aprender a comparar frações. Então, gente, vamos fazer a comparação de frações com o mesmo denominador. Lembrando, o denominador de uma fração é o número de baixo da fração. Para isso, a gente necessita fazer o uso de alguns sinais, como o sinal maior que, o sinal menor que e o sinal de igual. Olha só aqui, você já conhece esses sinais maior que, menor que e de igualdade, principalmente o sinal de igual, né, de igualdade, que é o mais que você conhece. Agora, sobre o sinal maior que, deixa eu falar aqui para vocês. Esse aqui representa o sinal maior que. Observa que esse sinal ele tem uma abertura e tem uma pontinha aqui no outro lado. Se eu for comparar aqui, o número 8 e o número 2, quem é maior? Claro que é o 8. Então, a abertura ela é maior do que esse pontinho aqui. Então, a abertura do sinal fica voltado para o número maior. Se eu tivesse o 2 e depois o 8, então, o maior seria o 8. O sinal já ficava nessa posição, Ele já ficaria com a abertura dele voltada lá para o meu lado direito, porque o 8 está indicando o número maior. O sinal de igualdade é quando as frações, aí no caso vamos comparar frações, elas representam a mesma parte de um inteiro, né? Representam o mesmo valor. Então, vamos lá. Vamos comparar aí as frações. Temos aí a primeira fração, 3/4, o numerador é 3, o denominador é 4. E temos a fração 2/4, o numerador 2 e o denominador 4. Você nota que os denominadores das duas frações é 4. Então, elas possuem o mesmo denominador, como o título da nossa aula está falando aqui. Vamos comparar frações de mesmo denominador. Então, a regrazinha básica que eu dou para vocês é essa. Quando o número de baixo é igual, o denominador é igual, eu olho para cima. Olhar para cima dá a ideia de grande ou pequeno. Dá a ideia de grande, né? Olhar para cima dá a ideia de grande. Então, o número grande, que é o número maior, vai dizer qual a fração tem o maior valor. Então, observa aqui, o denominador é igual, 4 e 4. Eu olho para cima. Olhar para cima dá a ideia de grande. Então, eu vou olhar quem é o número maior, o 3 ou o 2. O número maior, ou seja, o número grande, é o 3. Então, pessoal, 3/4 é maior do que 2/4. Isso é uma regrazinha, um macetezinho básico que você pode estar usando para descobrir, desvendar aí quando a fração é maior, quando o denominador é igual. Se eu fizer isso comparando com os desenhos, aí eu tenho a representação de 3/4. Eu tenho aí, suponhamos seja uma pizza, foi cortada em 4 pedaços, Eu tenho o primeiro pedaço, o segundo, terceiro e quarto, e foi pintado 3 de verde. Eu tenho agora aí o desenho, né, representando a fração 2/4. Eu tenho a mesma pizza cortada em 4 pedaços e foi pintado 2. Você observa nessas duas imagens, duas figuras, qual delas a parte pintada tomou a maior parte da figura? É maior? Você nota que a parte pintada de verde é maior. Mais uma vez, a gente confirma que a fração 3/4 é maior do que 2/4. Vamos fazer aqui outra comparação. Eu tenho agora aí a fração 1/3 e nós temos a fração 2/3. 1/3 e 2/3. Observa que nós temos aí a comparação de duas frações com denominadores iguais. Então, vamos comparar essas frações de denominadores iguais. Olha a regrinha que eu falei para vocês. Se os denominadores são iguais, eu olho para cima.
Ó, olhar para cima dá a ideia de grande. Então, o número grande que tiver em cima, ele vai dizer qual fração é a maior. Então, quem é maior, 1 ou 2? O 2. Portanto, ó, a gente já sabe que 2/3 é maior do que 1/3. E você pode fazer a representação na forma de desenho para você ter essa certeza. Ó, nós temos aqui um retângulo que foi dividido em 1, 2 e 3 partes iguais e foi pintada uma de rosa. Ó. Então, isso aqui representa 1/3, uma parte desse todo aí, né, que foi dividido em 3 partes iguais, 1/3. E nós temos aí outro retângulo que foi dividido em 1, 2 e 3 partes iguais, e você observa que foi pintado 2 de azul. Então, ó, observando as partes pintadas desses dois retângulos que têm o mesmo tamanho, que foi dividido em 3 partes cada um, qual delas está tomando a maior parte da imagem sendo pintada? Você nota que é do retângulo azul. Então, 2/3, nós dizemos aí que ele realmente é maior do que 1/3. Agora, nós vamos fazer a comparação de frações de mesmo numerador. Observe que antes nós comparamos as frações de denominadores iguais. Agora é com os numeradores, ou seja, com o número de cima. Observem aí, vamos continuar fazendo uso de sinais, né, do maior que, menor que, o sinal de igual. Caso as frações sejam iguais, tenham aí o mesmo valor. E vamos comparar aí novamente as frações, gente? Vamos lá. Ó, traga aí a primeira fração, 5/8, e a segunda fração, 5/6. Você percebe que os numeradores são iguais. Isso mesmo, ó. Nós estamos comparando frações de mesmo numerador. Então, os numeradores aqui são iguais, 5 e 5. Ó, se os numeradores são iguais, quem vai decidir quem é maior é o número de baixo. Então, ó, numerador igual, eu olho para baixo. Olhar para baixo dá a ideia de grande ou pequeno? Dá a ideia de pequeno. Então, o número pequeno, o número menor, ele vai ser a maior fração. É o contrário, vai dar o maior valor da fração. Então, vamos lá. Ó. Eu estou olhando aqui a fração 5/8 e 5/6. Observo que os numeradores são iguais. Então, eu olho para baixo. Olhar para baixo dá a ideia de pequeno. Então, você vai observar quem é o número menor, o 8 ou o 6? O 6. Então, o número menor, ele vai dizer que ela representa a maior fração. Então, aí, 5/6, ó, representa a maior fração. E a gente pode comprovar isso observando os desenhos. Ó. Eu tenho aí a representação de 5/8. Eu tenho aqui uma pizza, digamos assim, que foi dividida em 8 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e foram pintadas 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho agora a mesma pizza, ó, que foi cortada só em 6 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e foi pintado também 5, 1, 2, 3, 4, 5. Observa que a parte verde, ela tomou uma proporção maior, uma quantidade maior da pizza do que a parte pintada de rosa. Então, observa que ela pintou quase o círculo todo, né? A pizza toda. Então, 5/6 realmente é maior do que 5/8. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho aí a fração 3/7, o numerador é 3, o denominador é 7, e a fração 3/10. Quem é maior, 3/7 ou 3/10? Você nota que os numeradores são iguais, eu vou olhar para baixo. Olhar para baixo dá a ideia de pequeno. Então, o número pequeno, o número menor, ele vai dizer que é o maior valor da fração. É o contrário de quando nós estudamos anteriormente as frações com o mesmo denominador, certo? Então, lá, 3/7. Aí você vai comparar com 3/10. Observa, numeradores iguais, olho para baixo, dá a ideia de pequeno. Então, o número menor é 7 ou é 10? 7. Portanto, 3/7 é maior do que 3/10. E a gente pode fazer isso observando as imagens. Ó. Eu tenho aí um retângulo que foi cortado em 7 pedaços iguais, 7, e eu pintei, deixa 7 pedaços, 3. E aí eu tenho outro retângulo, ó, que ele foi cortado em 10 partes iguais, e dessas 10 eu pintei 3. Observa que
A imagem do retângulo, que foi cortada em 7 partes iguais, pintada somente 3, ela ocupa um tamanho maior da figura do que na fração que representa aí 3 décimos. Observa por essa razão, mais uma vez, a gente comprova que 3 sétimos é maior do que 3 décimos. Vamos continuar comparando as frações. Só que nós não vamos usar aqui figuras, só as frações mesmas, é a nossa imaginação. Eu tenho aqui, ó, 3 quatorzeavos e 8 quatorzeavos. Vamos lá naquele macetezinho que eu dei a ideia para vocês, ó. Você vai comparar aqui primeiro os denominadores, ó. 3 quatorzeavos, 8 quatorzeavos. Estou comparando duas frações de numeradores iguais ou de denominadores iguais. Nota que é de denominadores iguais. Então, se os denominadores são iguais, eu olho para cima. Olhar para cima dá a ideia de grande. Então, o número maior, ele vai dizer que é o maior valor da fração. Então, o 8 é maior do que 3. Ó, você percebe que o 8 é maior do que 3. Por essa razão, a fração 8 quatorzeavos é maior do que 3 quatorzeavos. Agora, nós temos aí a fração 22 oitavos e a fração 13 oitavos. Observa que nós temos novamente, ó, duas frações com denominadores iguais. Então, se o denominador é igual, a gente olha para cima. Olhar para cima dá a ideia de grande. Então, aquele número grande, o maior número, ele diz que é o maior valor da fração. Portanto, 22 oitavos é a fração de valor maior. Agora, nós temos a fração 6 quatorzeavos e a fração 6 meios. Nota que já nessa fração aqui, os denominadores são diferentes. Então, os numeradores aqui são iguais. Se os numeradores são iguais, ó, quem vai decidir quem é maior é o denominador. Então, eu olho para baixo. Olhando para baixo dá a ideia de pequeno. Então, o número menor pequeno, ele vai dizer que fração é a de maior valor. No caso, 6 meios é maior do que 6 quatorzeavos. Para finalizar, nós temos aqui 24 oitavos e a fração 24 dezoitoavos. Nota também que nós temos aqui duas frações de numeradores iguais. Portanto, se os numeradores são iguais, a gente olha para baixo, o denominador vai decidir, sim, qual delas tem o maior valor. Então, se eu olhei para baixo, dá a ideia de pequeno, então o número menor, pequeno, né? Ele vai dizer que fração tem o maior valor. Você nota que 8 é menor que 18, portanto, a fração 24 oitavos, ela é maior do que 24 dezoitoavos. Espero que vocês tenham entendido essas regrinhas básicas. Na próxima aula, a gente vai estudar a comparação de frações envolvendo numeradores e denominadores, tudo diferente. Então, a regra também vai mudar, certo? Na próxima aula, a gente vê isso, na sexta. Agora, vamos para a nossa atividade, né? A atividade de hoje, ó, vocês vão resolver no livro, não precisa copiar no caderno, resolve no próprio livro, página 84 e 85, as questões 1 e 2. Eu vou deixar lá no WhatsApp a foto das questões para você ter maior certeza de que é elas, tá certo? Um grande abraço do tio Flávio e até a próxima aula.